Bom, estamos começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Matheus Mello. Abraham Huang. Beleza, a gente vai gravar hoje sobre paternidade na arte com o tema prazer. A gente gravou na semana passada, a gente publicou na semana passada, não sei se foi a passada ou anterior, porque a gente também teve a adolescência. Mas a gente também está gravando essa série, então paternidade na prática, de pai para filho, paternidade na Bíblia, todo com o tema prazer. A gente nunca nem imaginou que esse tema ia dar tanto pano para manga. Para gravar paternidade na arte com o tema prazer. Beleza? Beleza. E o Patercast é? Então, vamos lá. Patercast, movimento para o resgate da paternidade. Não sou convincente. Não, foi péssimo. Mas tá bom, mas vocês sabem. Vamos lá. Vamos falar. Você quer trazer de novo o conceito de prazer? Rapidão? Claro. Bom, lembrando que a palavra prazer vem do latim, placere, vem de agradar, ser agradável, e a definição da palavra hoje em dia vem no mesmo sentido. Uma sensação, uma emoção agradável, satisfação de uma vontade, por aí vai. Show de bola. Bom, a gente estava pensando aqui em peças de arte, né? Ou mais produções de arte dentro de filmes, livros, que lembrassem o prazer bom e o prazer ruim. A gente falou muito sobre o prazer bom e o prazer ruim, a gente tem aquela tabela falando sobre isso. E, para falar sobre o prazer ruim, que é o prazer imediato, o prazer que não tem uma boa motivação, estava mais fácil do que encontrar filmes sobre o prazer bom, né? E a gente chegou à conclusão que é mais popular o prazer ruim, que não falta filmes lotados de adrenalina, né? Velozes e Furiosos, 300, qual outro a gente falou? Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street, mas tinha um outro de Missão Impossível, todos eles super adrenalados. A jornada do herói, né? Que gera a atenção da pessoa. De alguma forma, tem... E que os filmes, antigamente, mesmo os de ação, não tinham essa frenética. Sim, estava comentando sobre Missão Impossível, o último que eu assisti, que você sai cansado do cinema, né? Então, de tanta ação que tem, porque nunca para. Em comparação aos primeiros Mad Max, Exatamente, bem tranquilo, né? Exatamente, Mas a gente escolheu falar sobre o Lobo de Wall Street. Você que gosta do filme, gosta dos valores que estão lá, Matheus, você quer falar sobre o filme? Se você está ouvindo e você tem menos de 18 anos, não assista esse filme. Patercast não desrespeita as diretrizes da cultura brasileira aí. Eu acho que pela cronologia, talvez você tenha assistido ele antes dos 18. Não foi depois. Boa. Então, trazer aqui uma sinopse prática e rápida. O Lobo de Wall Street é uma história verídica, né? Tem os seus... Sim, do Belfort. Jordan Belfort. Corretor de ações que se torna milionário através de fraudes e manipulação financeira. E no filme também retrata coisas da particularidade dele ali que, enfim... ele funda, né, uma empresa, ele vive de excessos, festas, drogas, uma busca insaciável por riqueza e, que a gente está falando aqui, prazer. Mas o filme também tem várias lições ali de coisas ilegais até que ele faz, não são nem coisas talvez morais, mas coisas ilegais, resultando até na prisão dele. Então, bom, esse é a sinopse do filme, que tem vários detalhes de coisas que ele faz, mas no final das contas é uma busca dele e das pessoas ao redor dele por um prazer, seja materializado no dinheiro, em mulheres, no sexo, no poder. Drogas. Drogas também, prazeres físicos também e, bem, isso aí. Mas vocês acham que passa uma mensagem? No todo não, porque ele é preso no final, né? Acho que dá uma certa mensagem de que não valeu a pena, né? O que ele fez, de certa forma. Não sei o que vocês acham. Cara, antes de falar sobre isso, até na definição que você trouxe de prazer, a gente estava pensando aqui o que é uma coisa mais imediatista e tal. Eu categorizei dentro da minha cabeça que eu já falei com vocês, né? Do Doritos. Então, o filme Doritos. É um filme que vai ter muito som, vai ter muitas sensações. Nunca falei? Tô achando legal. E o Doritos é aquela parada que quando você está meio estressado, você fala, vou comer um Doritos que tem muito som, muito sabor. Na verdade, é uma explosão, né? Muita cor, muita explosão de sabores. E é imediato, mas você sabe que não faz bem, você sabe que tem coisas que você não devia estar comendo. E aí tem vários filmes que eu acho que tem muito desse sabor Doritos. Não acho que o Lobo de Wall Street é nessa pegada, tá? Eu acho muito mais que um Velozes e Furiosos, é um filme nessa linha. O Lobo de Wall Street, na verdade, faz até você pensar um pouco, rever um pouco
teu estilo de vida, teus objetivos, de custo e custar, vou chegar lá. E quando eu assisti, claro, tem várias cenas ali que você, né, explícitas que você vê realmente o negócio, mas o Antônio falou, e aí, o que vocês acham? Cara, eu acho que foi um filme que trouxe uma consciência boa sobre as consequências de você viver uma vida de prazer. E lembrando que nesse filme, a gente está no contexto do filme, ele não entra loucão. Na verdade, ele tem lá quando ele começa a trabalhar para uma companhia maior, ele vem justo quando tem aquele circuit breaker lá, ou aconteceu uma tragédia na bolsa, e tipo, o cara tem que recomeçar a vida. Ele começa num escritório super pequenininho lá, onde tem um monte de gente chata, vendendo ações menores, e que não são listadas na bolsa, né? E daí que ele vê uma brecha para entrar. Sim. E depois entra nesse lance do prazer. Então você vê que, cara, ele não é um cara que estava mergulhado nesse negócio. E é diferente, por exemplo, do lance do Doritos, porque até hoje, no mercado financeiro hoje está muito mais, pelo menos assim, no Brasil, né? É uma coisa que até uns 10, 15 anos atrás, os jovens normalmente não queriam esse mundo. Eles achavam um negócio meio chato. De repente, hypou. Você ser um Faria Limer, você ser um cara ligado à economia, de repente hypou. A cripto. E é muito por causa do imediatismo. Então, acho que esse lance do Doritos, que do prazer imediatista, é uma parada que na arte, quer dizer, no cinema, está cada vez mais presente, e não acho que é nessa época do Lobo de Wall Street. É uma coisa mais hoje dos filmes, esses blockbusters de hoje. Tá bom. Não necessariamente o tema do filme está relacionado a algum tipo de prazer que é imediatista, mas a emoção que o filme gera não é uma emoção que é constante e reflexiva. Geralmente os filmes precisam ter muita ação para que gerem o efeito necessário. Exato. Então, acho que... Mas daí tem filmes e filmes. Eu assisti outro dia um filme, chama Um Lugar Muito Distante. Em inglês é o nome de um pássaro, do crow, sei lá o quê. Where the Sings, Where the Crow Sings, alguma coisa assim. Que é sobre um pântano, que eu comentei com vocês. Sobre um pântano, acho que na Carolina do Sul. Isso. É um filme um pouco mais poético. Então tem mais cenas, tranquilas, tal. Sobre um brejo. Um brejo. Eles fazem diferenciação entre brejo e pântano, que eu não sei direito. Pra gente não faz tanto sentido. Mas eu achei um filme interessante porque é um pouco mais poético. Mas eu estou falando para vocês pessoalmente, se um filme como esse me pega cansado, eu durmo. Porque a gente está precisando, a gente está muito mais acostumado agora com filmes mais animados. Então, cara, é ruim porque a gente como sociedade é o que é oferecido para a gente, né? Então, você vai assistir Missão Impossível, não quer dizer que os prazeres ali é uma jornada do herói, não está relacionado com o prazer que ele sente, mas o que ele gera na gente são grandes picos de excitação. E esse é o ponto da arte onde a gente está hoje. Para que você consiga alguma coisa mais reflexiva, talvez você precise ser até um pouco mais maduro. Minha filha de 13 anos não consegue assistir algumas coisas. Fala assim, isso é muito chato, isso é muito cansativo. Então, ela talvez já esteja num nível em que ela precisa ser desintoxicada, sabe? Sabe que você falou de filhos, está ficando agora um pouco mais conhecido alguns vídeos que eles fazem... da metade para cima tá mostrando um desenho antigo, da metade para baixo um desenho novo. Desenho de crianças, assim. E mostrando a diferença da intensidade das cores, da rapidez dos movimentos, dos roteiros, que são muito... ação 1, ação 2, ação 3, quando que antigamente era uma história que ia, que mesmo os desenhos das crianças. Branca de Neve, o antigo original, ele é bem mais calmo. As coisas vão acontecendo devagarzinho, sabe? E hoje em dia é bem batido, com muita cor, muita emoção. Então, refletiu, né? É a versão TikTok. Não. É verdade. Mas é verdade que até o nosso jeito de falar mudou. Quando eu vejo as reportagens, sabe, da década de 70, até o português que era falado, o ritmo do português naquela época, cara, a galera parece que estava anestesiada, estava calma. Cara, que coisa louca. Você sabe que eu sempre fui contra ouvir áudio em 2 vezes? Eu comecei porque eu ficava falando, não, isso é ruim, porque você não consegue pegar a emoção da pessoa que está falando, mas já estou começando a falar, mete duas vezes aí para eu entender. Agora dá para assistir em 2x no Instagram.
É verdade. Bizarro, né? É, verdade. É mesmo? É, Dá. liberado esse Spotify, ano. meu, tudo. Antônio, mas e uma dica para pessoas de qualquer idade que estão acostumadas, tipo assim, tá imersa nesse mundo de rapidez. Rapidez, eu mesmo, vou ser sincero, se eu pego um livro que, independentemente se eu preciso ou se não preciso, independentemente do tema, eu tenho dificuldade de ler ele. Qual que é a dica que você daria para... Tô imerso nesse mundo de rapidez, rápido, eu quero a conclusão rápida. Como que eu faço esse detox de, tá, eu quero ser uma pessoa um pouco mais normal e... Putz, cara, eu acho tão difícil hoje em dia. Mas você precisa produzir momentos de solitude, produzir momentos de meditação. Você sabe que momentos de oração têm trazido para mim mais tranquilidade e às vezes boas ideias, cara. Olha só. Olha que engraçado. Tem momentos que, hora que você vai tomar banho, você não consegue ter uma mídia social, você não consegue fazer nada. São momentos que você consegue pensar em algumas coisas. Você falou outro dia, né, sobre fazer xixi. Momento de fazer xixi. Lembrei agora que... Traz boas ideias. Não estou brincando. Traz mesmo. Porque o momento número 2, você está com o celular na mão, já não tem como ter boas ideias. Vai ter uma galera com o número 1 também no celular na mão. Não é possível. Tem, pô. Tem. Pô, já fui em shopping Mictório. Isso que eu ia pô, falar, fico em vendo shopping, que tem bizarro. um monte de gente com o celular na mão ali na hora do 1. Sério, mano? É sério, meu. Mas eu lembrei agora que até esse processo criativo tem um produto que eu vi interessante. É uma máquina de escrever digital moderna. Tô preso. Porque você criar no notebook é muita distração. Você levar um laptop. Você leva o laptop para tua cabana lá, que seja lá na tua fazenda, Antônio. E você está isolado, mas o fato de você estar no laptop te conecta, tem N coisas que você pode fazer. Então inventaram lá uma máquina de escrever que é basicamente um notebook burro, só tem uma telinha de 2 linhas, mas se grava tudo. Que é o caso do Kindle. E tem corretor. Exato. E tal. Que é o Kindle. Mas o Kindle, ainda assim, tem uma galera mais alfa tal, que usa Kindle para acessar coisas, porque tem conectividade. Putz. Sabe que vocês estavam falando de arte? Um filme que eu assisti recentemente, vocês não, a gente, né? Falando de filmes. Um filme que não fala necessariamente sobre uma jornada de prazer, não tem nada a ver com isso, mas é um filme que talvez é um teste, uma dica para você que está aqui. Você quer testar se você consegue ter um prazer em algo longo, sem vários picos, é o filme Aqui, do Tom Hanks, que ele participa. É um filme que ele fica 99,9% do filme a câmera parada no mesmo lugar e vai mostrando a história. O último 0,1% a câmera vira e acaba o filme. É muito legal. A gente assistiu desde o começo, né? Mostra desde o começo da formação da Terra. É muito legal, mas é um filme que você naturalmente fica, meu Deus, onde é que o avião vai cair? Eu cansei. O que vai acontecer? Nesse filme eu cansei. Porque também é demais, né? Não, mas o Adolescência, que é uma única câmera... É um plano de sequência, one shot. O plano de sequência não me cansou. Mas esse daí... Mas é muito diferente, Antônio. É que são coisas diferentes. Né? Bem diferentes, O plano de sequência, pelo contrário, ele te deixa mais excitado ainda. Mais ligado, né? Parece que você tá ali, né? Tá bom, então a gente está conseguindo... É interessante, porque a gente está falando sobre o tema dos filmes que podem estar focados em prazer, que é o caso do Lobo de Wall Street. Sim. Que está focado em prazer de sexo, drogas, e dinheiro e poder. E também gera prazer para quem está assistindo. Agora, tem outros filmes que não têm essa temática, mas que, em função da velocidade, atendem e endereçam a demanda do público de muito prazer. Exato. São 2 coisas diferentes. Eu queria trazer um filme que traz o contraponto desse de prazer, que é muito mais sacrificial, que é O Senhor dos Anéis. Então, O Senhor dos Anéis é uma jornada em que o Frodo ele paga o preço sacrificial de levar o anel. É uma jornada que o Frodo tem de sacrifício. Sim. Que ele precisa chegar até o final e não ceder à tentação. Que é a tentação específica de poder. Uhum. Beleza. Ele consegue fazer isso. Mesmo dentro do Senhor dos Anéis, tem pontos... Quando eu assisto, as partes que tem do Frodo conversando com o Sam, lance, eu passo. O formato do Senhor... Que já é um filme de quantos anos? Quase 20 anos atrás. Tudo isso. Sim. Cara, eu assisti essa parada antes de casar. Nossa, brother, é verdade.
2001. O formato já é mais lento. O formato é outro já não é como hoje. Então, hoje, quando eu assisto, as cenas que tem do Frodo eu passo, porque eu acho cansativas. E aí eu vou sempre para as cenas de luta, as cenas que tem aqueles grandes... E tanto que essas séries em cima da temática do Senhor dos Anéis cara, outra fotografia, outra velocidade, tudo. Outra velocidade. A fala também mudou. Exato. Sim. Eu estava assisti Yellowstone e estou assistindo as prequels do Yellowstone também. Assim, daí é série, né? O ritmo de série. Mas também é interessante, porque tem uma temática de sacrifício ao invés do prazer. Então, no final das contas, o contraponto para um filme como O Lobo de Wall Street são filmes que mostram as pessoas abrindo mão de situações de prazer imediatistas e fazendo sacrifício por algo que é mais duradouro. Então, no Yellowstone, eles querem manter o legado da família, então eles sacrificam para poder manter a fazenda deles. No caso do Senhor dos Anéis, ele sacrifica o poder imediato pela jornada e ganha o prêmio no final, que é quando eles estão todos bem, vivendo pacificamente. O grande desafio que a gente tem para encontrar filmes que têm temáticas de prazer bom é que o prazer bom não é excitante e não traz audiência da mesma forma. Estava pensando aqui na Origem. A Origem, o prêmio, no final das contas, é quando termina o filme que ele vai conseguir ficar com a família. Então, tipo assim, parece que o prazer bom, o prêmio vem para depois do filme, sabe? O que não aparece. Porque daí ficou tudo bem, viveram felizes para sempre. Tem 5 segundos. Viveram felizes para sempre. Vários filmes têm esse final que eles dão as mãos e acaba, e sobe os créditos, né? É muito louco. Muito louco. Você não estava falando sobre o Gladiador? O Gladiador, assim, o momento do prazer duradouro, do prazer bom, é anterior, ou então... É a memória. É a memória. Ou seja, não aparece. Porque a história que aparece é sempre a história de aventura, de pico de adrenalina, de tanto desafio. Que quando ele vence lá o Maximus, como é que é? Máximos, ele vence as lutas. Máximos cômodos. O cara vence a batalha, você vê zero expressão de satisfação nisso. Sim. Porque ele não tava, o prazer dele era essa memória passada. O 300. Antes do Xerxes chegar com os persas, eles estão vivendo bem. Mas não aparece. Aí entra na parte da batalha, aí aparece. Isso é interessante para a gente pensar, porque talvez antigamente tivesse um pouco mais de filmes e histórias, porque pensando nos livros agora, os livros eles mostram muito mais uma vida normal, com uma satisfação, do que os filmes de hoje em dia. Então, eu estava pensando nos livros que eu li recentemente. O David Copperfield fala sobre um menino buscando uma vida estável e tranquila. E ele consegue encontrar. No Oliver Twist, a mesma coisa, que os dois do Charles Dickens têm essa temática de crianças que passam por situações de abuso. E naquela época não tinha abuso sexual, era abuso de trabalho, maus tratos, mas conseguem alcançar uma boa família e constituem uma família boa. Quais outros? O Velho Mar, alguma coisa nesse sentido também do Hemingway, mas tem outros que vão para esse lado de o prêmio, e aparece um pouco do prêmio, mas ao longo do caminho vai aparecendo pessoas normais, com boas famílias, com uma satisfação. E esse, de fato, é o prêmio, mas não tem uma história tão cheia de altos e baixos. Os Miseráveis também. Não sei se necessariamente nesses filmes que você falou, porque eu não assisti, ou mesmo livros, porque eu não li eles, mas talvez é a perspectiva que nós temos hoje na nossa vida, né? A gente fica... Essa família do outro, a família que está apoiando a minha história aqui como personagem principal, é uma família muito boa. Nossa, que família incrível. Nossa, família inspiradora. Mas a minha história sempre vai ter um problema. Acho que talvez seja até um reflexo da desesperança que nós vivemos de ter um futuro estável. Tanto que, inclusive, tenho visto algumas pessoas falando sobre qual que é o símbolo de status da geração Z, que é saúde, que é uma vida fitness, que é uma vida tranquila. Wellness. Wellness. Exato. Wellness é um termo interessante, né? E eu acho que talvez tenham pessoas que estejam nos escutando e talvez eu pensando aqui que momentos da minha vida que eu talvez não pensei a minha vida do começo ao fim, não, vai ter um monte de problema. Talvez um certo fracasso antecipado, sabe? Nossa, vão ter dificuldades. Não que dificuldades efetivamente a gente vai ter,
mas como se isso fosse tomar um grande protagonismo na nossa vida, sabe? Talvez traga uma desesperança, assim. É interessante isso, porque as histórias, elas são contadas nos momentos que são heterodoxos, né? Não nos momentos normais. Mas a gente vive nos momentos normais. Então a gente tira ensinamento dos momentos Exato. de pico ou vale. Estava pensando no filme Capitão Fantástico. O mote do filme Capitão Fantástico é uma família que vive fora, né, off the grid, totalmente isolada, e aquilo é uma coisa bacana, e eles mostram o valor daquilo. E eu achei legal. Daí depois entra numa certa jornada onde eles descobrem a civilização e tudo mais. Mas eu achei bacana, pelo menos inicialmente, que nem esse filme do Pântano, do Brejo. Inicialmente mostrando uma vida que ela pode ser cheia de significado sem que ela seja super emocionante, entendeu? Porque, inclusive, também é no final do filme mesmo no final do filme, mostra a moça tendo uma vida tranquila. Então, tipo, tem os 5, 10 minutos finais do filme mostrando isso. De qualquer forma, não faria sentido você ter um filme que fica mostrando coisas ordinárias, né? O filme tem que ser extraordinário. Sempre faz sentido, meu? Assim... Então, eu acho mesmo que as histórias bíblicas. é uma ótica bem atual. Eu lembro, na época, por exemplo, de faculdade, que eu tive que assistir muito filme paradão. Cara, tinha muito filme que retratava cenas ordinárias e aí tinha até uma certa beleza em retratar de maneira crua, pouco editada, pouco contada. Qual? Você pega... qual é o nome daquele diretor japonês? Kurosawa? Akira Kurosawa. Akira Kurosawa. Meu, takes super longos. Não, mas o take... artístico, mas são cenas cotidianas normais. É fantasioso, eu sei, mas não tem nada de pirotecnia. Mas não. Mas daí a gente tem vamos tirar a técnica... Não, eu não estou falando de efeito especial. História, mas são cenas quase estáticas. É que lá é retratando meio que como cenas de gravura. Mas você tem também alguns artistas europeus, não vou lembrar o nome também, de vários filmes, que são cenas do cotidiano. E existe a beleza naquilo. Não, tudo bem. Mas a arte, como pintura, eu entendo, porque é uma fotografia. Mas, por exemplo, O Império do Sol, que é um filme bem antigo, eu assisti no cinema com meu pai. Cara, é um filme que tem a técnica antiga, que é muito mais lenta, mas retrata o imperador do Japão sendo preso e sendo deposto. Ou seja, acho que as histórias sempre vão ser extraordinárias. É que a técnica de filmagem, como a gente estava falando do Mad Max, Mad Max não é uma história de dia a dia, é uma história extraordinária. Sim. Mas a forma de filmagem que mudava muito. Então, assim, a gente consegue ver que mesmo quando você tinha histórias extraordinárias, você tinha um público que não tinha tanta necessidade de prazer. Ou seja, as histórias sempre vão ser extraordinárias, as histórias sempre vão ser incomuns. A forma de contar as histórias é que se adequaram à nossa necessidade de adrenalina nas histórias, cara. E talvez a gente ache também que os problemas da nossa vida vão ser resolvidos assim como são nos filmes às vezes, né? Eu lembrei talvez da fala a gente possa acabar levando um pouco isso. O Obama, quando perguntaram para ele o que ele achava do House of Cards, se aquilo era verossímil ou não, ele falava assim, olha, sim, mas ao mesmo tempo não. Aonde que não é? Na velocidade das coisas. Exatamente, você vê? Então, assim, as histórias, mesmo o Poderoso Chefão, a história sempre a ser contada, as histórias bíblicas, não fica contando de dia a dia. Ela vai contar a história de Jó. No começo, Jó tinha uma história boa, daí passa um tempão contando do dilema, aí resolve e resolveu. Então você sempre vai ter a história sendo contada como sendo algo extraordinário, que não acontece o tempo todo. Mas o formato de contar muda muito. Ou mesmo assim, como contei do Oliver Twist ou do David Copperfield, aí vai narrando a vida do personagem. E aí tem a jornada do herói, vai narrando a vida. Mas não com a velocidade alucinante de hoje em dia. Então, não sei, para mim, assim, a questão do prazer, onde a gente fala a respeito do prazer aqui, a gente pode tratar o prazer dentro das histórias. Eu acho que sim, o prazer tinha muito menos relevância, era muito mais a jornada das pessoas e como a superação, quando pensa na Odisseia.
não tem o foco no prazer de Ulisses, ou mesmo na Ilíada, não tem o foco no prazer dos personagens, mas sim na jornada, na história que está contando, e aí você tem os valores adjacentes, como é que fala? Que estão acessórios, talvez? Não acessórios, mas que estão sustentando aquela narrativa, você vê os valores. Mas a história em si não tem foco no prazer, tem foco na jornada. Agora, uma história como o Lobo de Wall Street, caraca, é prazer, aquela loucura alucinante. E mesmo as histórias antigas, você tinha uma forma de contar que não se apoiava tanto no prazer do telespectador. A forma... Sabe que música, por exemplo, música está dentro de arte. Os concertos que eram da século XVII, XVIII, comecinho do XIX, os concertos eles estavam muito mais apoiados na beleza do arranjo do que no ritmo. E a música de hoje em dia ela é totalmente apoiada em ritmo. Ou seja, vai buscar a emoção, o prazer muito mais selvagem nosso do que era antigamente. Então, às vezes, a gente nem tem capacidade de apreciar um concerto inteiro porque a gente vai achar ele cansativo. E a gente não vai reconhecer o ritmo, não vai resonate, não vai ressoar no na nossa parte mais selvagem, que é o samba, que é o funk, que é buf, buf, aquela batida o tempo todo. Que às vezes são músicas que elas nem têm uma harmonia, uma melodia, porque a música ela é ritmo, harmonia e melodia. E às vezes essas músicas estão só baseadas num ritmo alucinante, 100%. Sem uma melodia, uma harmonia complexas, estruturadas e inteligentes, como eram as músicas antigas. 100%. Então, se você olhar para a música, para uma das artes que é a música, tem até tem um documentário do Brasil Paralelo que é muito legal, Exatamente. Que é a Sétima Arte, muito bom. Que fala sobre isso, fala como a gente, com o passar do tempo, ficou tão mais simples na forma que a gente consome música. Porque a gente não consegue mais apreciar um concerto de 1 hora, como era antigamente, a gente precisa ficar consumindo músicas, nem é CD mais, é single, e cada vez mais curto, de 3 minutos, 2 minutos, e batidão no ritmo. E é o que a gente aprecia. Sim. Ou seja, como sociedade, a gente foi ficando cada vez menos sofisticado para apreciar qualquer tipo de arte. E do poder que a arte tem na nossa vida, eu continuo dizendo, acho que, de fato, impacta muito no como a gente vê a vida, né? A vida tem que ser rápida, os meus problemas eu preciso resolver rápido, de uma forma, às vezes, sobrenatural, no sentido emocionante humano, todo dia. Emocionante todo dia. Eu falo por mim, sou geração Z aqui, é uma dificuldade se manter constante na rotina. Porque tem algum ideal que parece que a gente nasce com um chip aqui atrás da orelha, que minha vida precisa ser emocionante, minha vida precisa ser uma odisseia todos os dias. Mas eu acho que fica a pergunta, né? Como nós... Acho que o que a gente tratou aqui hoje foi muito da perspectiva de como nós consumimos a arte, que arte estamos consumindo, e como isso tem ressoado. Eu achei esse termo muito bom. Como isso tem ressoado dentro de nós, em como nós encaramos a vida, em como nós encaramos os problemas, as consequências dos nossos problemas, o que nós buscamos, né? Mas tem um ponto relevante que é... Você está falando que essa aceleração no consumo. Mas a gente, como pai, precisa entender que os nossos filhos precisam de ambientes estáveis, tranquilos e seguros. Harmoniosos para se desenvolver bem. Então, se as crianças, desde cedo, começam a consumir esse tipo de arte tão excitante, isso faz mal para elas. Dessensibiliza elas também. Exatamente. Então, é uma preocupação. Pergunto uma coisa, eu fico pensando quando eu tiver filho, que os pais hoje usam bastante, uma dúvida bem prática mesmo, as telas, deve distrair muito a criança. E como lidar no dia a dia com o tempo e as telas? Não dá as telas, tem que achar outra solução. Mas vou contar um testemunho pessoal. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu não tinha muito esse costume de ir a restaurante. Eu ia falar sobre isso, mas boa. Quer falar? Não, é que quando o Matt falou de uma vida emocionante e tal, eu até lembrei do lance de hoje, a gente tem acesso tão rápido até a comidas boas, restaurantes. Hoje é muito mais fácil, muito mais acessível. Antes era um evento. Cara, eu lembro uma vez que eu fui num restaurante mexicano com meus pais, cara. Foi assim, um evento. E hoje já não é mais fome, é vontade de comer. E aí, quantas vezes em casa, já vi a Elisa falando, o que tem para comer? Se não é uma coisa interessante, ela não come. Tô com fome de Mac. Brother,
Eu falei, mas filha, come. Daí se eu faço o prato, boto na frente dela, ela come. E sente prazer naquilo e fica satisfeita e dorme com a barriguinha cheia, né, como a gente fala. Mas se for por ela, ela vai dormir sem comer, porque não tem o prazer. Então, às vezes, meus filhos, mas vamos comer em algum lugar? Eu falei, não dá para... mas o que a gente vai comer? A comida que tem em casa. E aí fica todo mundo triste. Eu falo assim, como é que pode um negócio desse? Como é que eu sobrevivi, então? E o que a gente está fazendo com os nossos filhos? Viciando eles... Que até isso aí é dopamina pura. Você está viciando eles com essa emoção de sair para comer, a emoção de estar no restaurante, a emoção de comer uma comida diferente. Talvez a gente tenha que pensar no detox, que é o que eu comecei a fazer na minha casa. De vez em quando a gente vai. O batidão é dentro de casa, e não tem iFood, essas coisas. O batidão é o que tem para comer dentro de casa. De vez em quando a gente vai comer fora. Se vocês estão acostumados, vocês vão ter que desacostumar. Eu tenho até um exemplo que você deu há muito tempo aí, numa das gravações, eu peguei para mim. Eu escolho o lugar que eu vou comer lá, tal, a família. Aí sempre tem uma criança que fala, não quero. Não, tudo bem, então você não vai, porque se você quiser, você está tendo o privilégio de vir comigo comer fora. Estou te convidando. Você é o meu convidado. Exato, eu e sua mãe vamos comer fora. Você quer ir junto? Senão tem comida em casa. Exatamente, comida em casa tem. Mas, bom, eu acho que fica mais do que o ensinamento clichê de que você fazer as coisas pelo prazer momentâneo não vai valer a pena, que nem o Lobo de Wall Street, que tinha tudo, mas não tinha nada, não é uma vida que vale a pena. Eu acho que a gente foi para uma camada mais funda agora, de o que eu consumo, como eu consumo. É como se o modo como eu obtenho prazer nas pequenas coisas da vida fosse superfície, mas a gente foi um pouco para a causa das coisas. Tá, qual que são os meus parâmetros, qual que é a minha base? Então a gente precisa se atentar mesmo e os pais se atentarem com seus filhos. Eu, para um dia vou ser pai, preciso me atentar com os meus filhos também. E talvez terminar com uma pergunta, mais do que uma frase, mas uma pergunta que é: quais artes você tem consumido? Qual a qualidade da música que você ouve? Qual é a qualidade do filme que você vê? São coisas que, um termo que para mim mudou muito, são coisas que te elevam como ser humano ou são coisas que talvez são rápidas? Nem sempre o rápido vai valer a pena, né? Algumas coisas, na verdade, as coisas que valem a pena são duradouras e levam tempo a serem construídas. Bom, pessoal, encerrando aqui então mais um episódio do PaterCast. Agradecemos a audiência. Novamente também, se esse episódio fez sentido para você, a gente pede de todo o coração que você envie para alguém, porque o nosso objetivo aqui é alcançar cada vez mais pessoas, que isso possa transformar você, homem, pai, filho, mulher também que nos escuta. O objetivo é que esse conteúdo alcance um maior número de pessoas e a gente possa ver uma sociedade cada vez melhor, tá bom? Até a próxima e obrigado. Tchau, tchau. Falou. Falou.